Hoje a gente vai conhecer algumas espécies super diferentes, galera, que ficaram desaparecidas por décadas ou até mesmo por séculos, mas nos últimos anos voltaram a aparecer de formas surpreendentes. Eu sou o Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. Então, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Camaleão de Valdsky. Esse aqui, pessoal, ficou mais de um século sem ninguém ver ele. Ele foi visto pela primeira vez lá em 1893 em Madagascar, mas depois disso simplesmente sumiu e foi só aparecer novamente agora, poucos anos atrás, em 2018. E para surpresa de todos, eles não foram encontrados num lugar super escondido, mas sim num jardim cheio de árvores perto de um hotel. Mas não é só isso, galera. Os pesquisadores que encontraram eles novamente descobriram algo que ninguém sabia antes. As fêmeas mudam totalmente de cor quando ficam estressadas, ou quando aparece algum macho, elas ficam com tons super vivos de azul, preto e branco. Isso acontece graças às células especiais da pele delas, galera, que reflete a luz. Mas o mais doido é o ciclo de vida desse bicho, galera. Vocês acreditam que ele nasce no começo da estação chuvosa, cresce super rápido, ficando adulto em apenas 8 semanas. Depois acasala, bota os ovos e depois morre, tudo no mesmo ano. É por isso que quase ninguém via esse camaleão por tanto tempo, pessoal. E por causa disso, e também por conta do desmatamento, com seu habitat ficando cada vez menor, a espécie está bem ameaçada, mesmo sendo tão impressionante e diferente, galera. Canguru, árvore de Onder. Ele foi descoberto lá em 1928, quando os cientistas estavam explorando as montanhas de Onder, galera, lá na Papua Ocidental. E como vocês podem ver, ele é bem diferente dos cangurus que a gente conhece. Ele vive nas copas das árvores, tem garras fortes, cauda longa para se equilibrar e uma pelagem marrom dourada, o que ajuda muito ele a se camuflar na mata. Então, após essa descoberta, os cientistas pegaram um exemplar para estudo, mas depois disso, ele acabou sumindo do mapa, galera. E um dos grandes motivos para isso ter acontecido é que eles são muito tímidos, silenciosos e gostam bastante de ficar sozinhos, o que explica por que ninguém encontrou eles antes. Aliás, ele ficou desaparecido por quase um século, inclusive o pessoal até achou que ele tinha desaparecido para sempre. Só que em 2018, um botânico britânico chamado Michael Smith foi para a mesma região, mas ele nem estava atrás desse animal, galera. Ele queria mesmo era estudar as plantas de lá. Porém, num dia, no meio daquela selva fechada, ele viu um movimento meio estranho no alto das árvores. E lá estava ele, pessoal, o canguru vivo, pulando de galho em galho. Só que mesmo depois, digamos, dessa redescoberta, ninguém sabe ao certo quantos ainda existem. E com o desmatamento chegando cada vez mais perto do habitat deles, se não tomarem cuidado do lugar onde ele vive, pessoal, provavelmente ele irá sumir de vez. E aí não vai ter volta, né, galera? Equidna de bico longo de Teborug. Esse aqui, pessoal, eu posso até dizer para vocês que eles estão entre os animais mais diferentes que existem. Ele é um mamífero, mas que põe ovos, pessoal. E como vocês podem ver, ele tem o corpo cheio de espinhos e um focinho bem comprido, sem falar que ele só sai à noite e geralmente depois da chuva para caçar minhocas. Por isso que mesmo ele sendo tão diferente e até, digamos, importante, pessoal, todo mundo ficou na dúvida por anos se ele ainda existia, já que ele tinha sido visto pela última vez lá em 1961 pelas montanhas Cíclope, na Indonésia, e depois disso, por mais de 60 anos, ninguém nunca mais encontrou nenhum exemplar. O pessoal da região até dizia que ele ainda existia e até sabia onde ele fazia suas tocas,
mas nenhum cientista tinha conseguido registrar um de verdade. Até que em novembro de 2023, câmeras escondidas gravaram ele andando tranquilo pela mata, galera. Mas os pesquisadores vão ter bastante trabalho para proteger a espécie, pessoal, porque além dela ser super rara, ela vive em áreas altas e bem isoladas. E para piorar ainda mais, eles são bastante caçados por algumas comunidades locais, mas com sorte, eles vão ser protegidos para não sumirem outra vez. Mas antes de nós continuarmos, galera, deixa eu interromper o vídeo rapidinho, só para me pedir uma ajuda de vocês. Assim, ó, galera, como meu canal ainda está no começo, faz muita, mas muita diferença mesmo quando vocês deixam o like e quando vocês se inscrevem, porque assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e começa a recomendar cada vez para mais gente. Então, se vocês puderem me dar essa força, galera, já deixa o like, se inscrevam e também lembre de ativar o sininho. Assim vocês não vão perder quando sair vídeo novo, porque isso me ajuda muito e me motiva cada vez a continuar trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. A abelha gigante de Wallace. Ela é simplesmente a maior espécie de abelha do mundo, pessoal, chegando a ter mais de 6 centímetros da ponta de uma asa até a outra. Ela também tem umas mandíbulas enormes. Não é à toa que ela até é chamada, pessoal, de bulldog voador. Ela foi descoberta lá em 1858 pelo naturalista Alfred Wallace. Só que depois disso, ela simplesmente sumiu por mais de 100 anos. Inclusive, os pesquisadores até achavam que ela tinha sido extinta por causa do desmatamento e também por causa da destruição do seu habitat. Até que em 1981 foi encontrado um único exemplar e depois ela voltou a desaparecer. Só que lá em 2019, uma equipe com o fotógrafo Clay Bolt resolveu procurar por ela de novo, galera. Eles não estavam atrás exatamente da abelha em si, mas sim dos ninhos onde elas vivem. Eles queriam achar esses ninhos, pessoal, porque eles são algo bem curioso, já que essas abelhas não fazem suas colmeias igual às outras abelhas. Ao invés disso, elas constroem os seus ninhos dentro de cumpizeiros gigantes que ficam no alto das árvores. Só que durante essa busca, eles acabaram achando uma fêmea viva, galera, justamente saindo do ninho. E eles até conseguiram registrar pela primeira vez imagens reais dela na natureza. Só que tem um problema e bem sério, galera. O lugar onde essa abelha vive está sendo destruído cada vez mais pelo desmatamento e também por conta da agricultura. E ninguém sabe ao certo quantas ainda existem por aí. E se os cupinzeiros sumirem, galera, elas vão sumir juntos. Por isso, ela é considerada super vulnerável, mesmo sendo tão grande e impressionante. Pombo-fazão da nuca preta. Esse pássaro ficou mais de 140 anos, galera, sem ninguém ver ele. Ele tinha sido visto pela última vez lá em 1882 na ilha Ferguson, lá na Papua Nova Guiné. E depois disso, simplesmente sumiu do mapa. E mesmo os moradores da ilha dizendo que ele ainda estava por lá, mas muita gente achava que, na verdade, ele já tinha sido extinto. Foi só em 2022, galera, quando uma equipe de pesquisadores resolveram acreditar na história do pessoal da ilha e foram atrás desse dito fazão. Até que no último dia da exploração, quando eles já estavam exaustos e quase desistindo, eles olharam as câmeras de armadilha e viram 2 pombos-fazão da nuca preta, vivos e bem, depois de mais de um século sumidos, galera. O problema é que essa espécie depende muito da floresta fechada para sobreviver, pessoal. E com o desmatamento destruindo cada dia mais o seu habitat, ele está super ameaçado. Mas agora, os pesquisadores, sabendo que ele ainda existe, eles estão numa verdadeira corrida, galera,
para tentar salvar o que sobrou da floresta, para essa ave não sumir de vez. Por hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!